de uma doença que é evitável no mundo. É a maior causa evitável
Estava gritando. Augusto está conseguindo escutar? Augusto, Marcos, estão conseguindo escutar? Se tiverem conseguindo escutar, dá um ok com a mão, acena com a mão. Posso ir? Então, continuando a nossa aula, quando nós estudamos a epidemiologia do tabagismo e que nós observamos essa figura do mundo, nós não imaginamos quantas pessoas fumam. 1/3 da população mundial adulta fuma. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fumam, dos quais 47% dos homens e 12% são mulheres que também utilizam o tabagismo. Hoje, por exemplo, a quantidade de mulheres que fumam, ela aumentou um pouco mais, até mesmo pelo tipo de trabalho que as mulheres desenvolvem, né, com consequências terríveis do ponto de vista de doenças que acometiam muito mais os homens do que as mulheres. No Brasil, nós temos 38 milhões de tabagistas, isso em média, aproximadamente 38 milhões. E essa distribuição de fumante pela região do Brasil, o que a gente observa? 40% dos fumantes está na região norte, 41% está na região sudeste, tá? 31% está na região nordeste, 38% na região centro-oeste e 42% no sul do país. É muito grande a distribuição de fumantes, principalmente na região nordeste, com 31% de fumantes, com uma tendência leve de declínio, passando para 29% a 30% de fumo na região nordeste, depois que nós instituímos protocolos de tratamento das doenças causadas pelo cigarro. Vejam que tem um trabalho mostrando, de 2013, são os dados do IBGE. O IBGE visitou um total de 80 mil casas, tá, de 1.600 municípios para a conclusão da pesquisa nacional sobre o tabagismo, sobre saúde em 2013. O que a gente observou em relação aos fumantes? O número de fumantes, a metade dos fumantes, ele tentou largar de fumar um vício em 2013. O número de fumantes em 2008 era 18%. Em 2013, depois de várias campanhas, depois da proibição da lei que proíbe o fumo em ambientes fechados e a divulgação de campanhas acirradas contra o tabagismo, em 2013 o número de fumantes caiu para 15%. Esperamos que até 2020, por aí, nós tenhamos uma queda muito mais acentuada do número de tabagistas no mundo, tá? Principalmente no Brasil também. 51% tentaram abandonar o vício em 2013, e desse percentual é interessante como as mulheres que começaram a fumar também, elas começaram a perceber que o cigarro é tão deletério quanto outras doenças, e 55% dessas mulheres tentaram parar de fumar de alguma forma, ou tentaram parar sem nenhuma medicação, ou tentaram parar com o auxílio do médico.
Se você observar também os fumantes dentro da faixa etária, a faixa de maior produtividade do homem, quando eu digo homem, é homem homo sapiens de uma maneira geral, tá? Dos 18 aos 59 anos, se vocês observarem, isso dá quase 50% dos fumantes dentro dessa faixa etária, que é uma faixa etária de alta produtividade. O que a gente precisa é trabalhar essa faixa etária, tá? Para que essas pessoas eles larguem de fumar. Há uma informação histórica bem interessante do cigarro, se vocês observarem o brasão da República, isso aí foi encomendado pelo presidente Deodoro da Fonseca. Ele mostra que no brasão da República, de um lado, o ramo do café frutificado, que era uma das grandes economias do Brasil, e um ramo no outro lado, o ramo do tabaco florido, que também era uma outra forma, e ainda continua sendo para alguns municípios, tá? Uma grande renda desse município. As principais doenças associadas ao tabagismo, vejam que nós temos um elenco muito grande, desde as doenças coronarianas, passando pelo derrame cerebral, passando pela doença pulmonar obstrutiva crônica, a impotência sexual, as rugas na pele. Imaginem que os indivíduos que fumam, eles apresentam um envelhecimento da pele precoce, em que nós observamos a presença de rugas. Tá? O câncer do pulmão, responsável por em torno de 90% dos cânceres associados ao tabagismo, o câncer do esôfago, o câncer da laringe, o câncer da bexiga e outros tipos de câncer, câncer da boca e outros locais causados pelo uso do tabaco. Dentro das doenças coronarianas, por exemplo, o risco de fumantes a desenvolverem doença coronariana é 2 a 4 vezes maior nos fumantes do que nos não fumantes. O tabagismo ele é responsável por 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio. Então, é muito alto o percentual das doenças coronarianas causadas pelo tabagismo. Em relação às doenças cerebrovasculares, tá? O tabagismo ele é responsável por 25% das doenças cerebrovasculares, principalmente o derrame cerebral. É importantíssimo fazer com que esses pacientes que procuram o profissional de saúde sejam alertados para esse tipo de complicações que o cigarro traz, tá? Para que ele cada vez mais se conscientize de largar o mais rápido possível de fumar. Dentro das doenças vasculares periféricas, são terríveis as doenças causadas pelo indivíduo fumante. Tá? O risco de fumante desenvolverem doenças vascular periférica é 10 vezes maior do que o de um não fumante. Vocês estão vendo essa figura dessas duas mãos com essas extremidades dos dedos completamente deformadas. Isso é uma doença chamada tromboangiite obliterante, que é a obstrução das artérias, das veias e das veias de pequeno calibre e de médio calibre também, por um processo inflamatório que é causado pelo hábito de fumar. Alguns pacientes apresentam essa perda da extremidade da porção distal dos dedos por esse hábito que ele criou ao longo dos anos de utilizar o tabaco como forma de companheiro de vida. As doenças periodontais, é terrível você ver as pessoas que fumam terem essas doenças periodontais causadas principalmente pelo cigarro, tá? E vejam que deformações com piorreias, com doenças terríveis da boca. O tabagismo passivo, ele aumenta muito entre os não fumantes. É terrível também as pessoas chegarem no consultório e dizer, doutor, eu não fumo, mas meu marido fuma, ou meu namorado, ou meu noivo, e fumam dentro de casa sem o mínimo respeito, conduzindo ao maior índice de poluição ambiental
dentro do domicílio, que é a fumaça do cigarro. Vejam só como ele aumenta o risco em relação a quem nunca fuma, mas vive com quem fuma. Tem 30% de chance de ter câncer de pulmão, 24% de ter infarto do miocárdio, 60% das mortes súbitas infantis dentro de um ambiente fumante, além de asma, as infecções, as otites causadas pelo cigarro, de quem fuma em relação a quem não fuma. Essa figura ela vem nos mostrar muito, e todo mundo que olha essa figura pensa duas vezes quando vai acender um cigarro. Olhe sempre ao seu redor antes de você fumar, porque o fumo passivo ele faz muito mal. Esse é um trabalho que mostra no domicílio a relação das infecções respiratórias em crianças que têm fumantes no domicílio. Em relação às infecções, o ambiente que não tem fumante, o risco de infecção não chega a 20%. No ambiente que tem com um fumante, isso aí já dobra, já chega a 30% o risco de infecção nos tabagistas passivos. E quando você tem mais de 2 fumantes, o risco de infecção, de otites, de asma, ele chega a 50% nos ambientes domiciliares. O risco de fumar na gravidez, que é uma outra coisa importante e que nós somos indagados enquanto profissionais de saúde sobre, doutor, eu estou grávida, mas não consigo parar de fumar. Ou então, o que eu faço para parar de fumar? A gente começa a mostrar para essas pessoas o risco de fumar na gravidez. Aqui em amarelo nós estamos observando quem não fuma e em vermelho os indivíduos fumantes. O risco de um aborto espontâneo em relação ao não fumante chega a 1,7. O risco do recém-nascido de baixo peso chega a 2. Tá? Para que vocês tenham uma ideia de os indivíduos que não fumam, ele é o dobro dos indivíduos não fumantes. Tá? O risco de morte perinatal, ele é 1,3 maior do que aqueles indivíduos que não fumam. Portanto, as grávidas devem ser orientadas em todos os pontos de vista da sua saúde e da saúde do bebê, para que ele não venha ter sofrimento. Eu deixei de colocar propositadamente algumas figuras que mostram o nascimento de filhos de fumantes, porque ele iria chocar muito a quem vai observar. Isso fica muito mais a critério de a gente utilizar quando nós atendemos as pessoas do que a gente fazer uma divulgação maciça dos defeitos que as crianças nascem quando essas mães são fumantes. Outra coisa importante, e essa faz parte da nossa vida enquanto pneumologista, da qual eu me detenho muito mais, que são as doenças pulmonares, tabaco-dependência. Estou mostrando aqui uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença que não é só do pulmão, ela acomete o pulmão, acomete o músculo, acomete os ossos e outras estruturas, e que começa com a perda da sua capacidade respiratória desde o momento em que você começa a utilizar o primeiro cigarro. O câncer de pulmão, como sendo uma das doenças causadas pelo tabaco, ou tabaco relacionadas, tá? E o enfisema pulmonar, onde você tem uma destruição total desses alvéolos, irreversível, em que os doentes começam realmente a sentir os efeitos de não poder mais nem sair de casa. A doença pulmonar obstrutiva crônica ela é uma doença prevenível, tratável. O paciente apresenta uma limitação persistente do fluxo aéreo, progressiva e associada a um aumento da inflamação crônica das vias aéreas e do pulmão, secundária à inalação principalmente da fumaça do tabaco e outros gases nocivos também. E não é incomum eles exacerbarem o que é essa exacerbação.
é o aumento da tosse, o aumento do catarro dele, da secreção, que se torna uma secreção amarelada, tá? E que esses indivíduos, quando eles exacerbam, significa cada vez mais, é uma piora. E quanto mais exacerbações você tem durante o ano, maior vai ser a mortalidade causada pela doença pulmonar obstrutiva crônica, aquelas dependentes da utilização do cigarro. Observem nessas figuras, nós temos dois indivíduos que compõem a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. E essas doenças elas são interessantes porque quando o indivíduo eles fumam, há um espessamento da parede brônquica com um processo inflamatório importante, aumenta a quantidade de muco, há uma perda da retração elástica do pulmão, o indivíduo fica sem forças para poder respirar, e há um remodelamento brônquico que é muito ruim, terrível, porque para alcançar um processo esse processo inflamatório é necessário uma quantidade de medicamentos muito mais agressivos em relação ao indivíduo que não fuma. Tá? E no enfisema pulmonar, o que vai acontecer? Há uma ruptura dos septos alveolares, levando o pulmão a uma hiperinsuflação com um grande aprisionamento aéreo. A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e os pacientes devem saber o nome dessa doença. É importante que todo indivíduo que procure um profissional de saúde, ele saiba o nome da sua doença. Há trabalhos que mostram que mais de 50%, em torno de 60% a 65%, das pessoas não sabem o nome da sua doença. Porque o médico ou o profissional de saúde que atende os indivíduos tabagistas não dizem a esse paciente o nome da doença dele. A doença pulmonar obstrutiva crônica ela é a quarta causa de morte nos Estados Unidos, atrás das doenças cardíacas, do câncer e da doença cerebrovascular. Em 2000, a Organização Mundial de Saúde ela estimou 2,74 milhões, em 2,74 milhões, a morte por DPOC no mundo. Se prevê que daqui mais ou menos 20 anos ela seja a quinta causa de maior mortalidade no mundo. Em 1990, a DPOC estava classificada como a 12ª doença em termos de impacto global. Tá? Em Maceió, ou no Nordeste, nós criamos um núcleo chamado de Fórum de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, onde nós trabalhamos exaustivamente, mostrando a importância da necessidade do indivíduo parar de fumar e para que ele não chegue a ter uma doença que comprometa completamente a sua vida, como no caso a doença pulmonar obstrutiva crônica. E se vocês observarem essa tabela, vocês vão ver que em Alagoas, isso foi um levantamento do DataSUS, tá? De 2007 a 2012. Em 2007, havia um pulmonar obstrutiva crônica. No ano de 2011, nós instituímos um protocolo de tratamento das doenças pulmonares obstrutiva crônica e, com isso, diminuir a exacerbação, diminuir o índice de internação, diminuir também a mortalidade da doença pulmonar obstrutiva crônica. Em 2012, tá, nós chegamos a uma internação de 790 pacientes, mostrando já um decréscimo, e agora nós estamos tabulando 2014, para que a gente possa ter uma ideia de mostrar para as autoridades, aos gestores, a importância de se seguir um protocolo com medicações específicas, tratando a primeira coisa que se tratar, o tabagismo. Tá? Na hora em que você diminui o tabagismo, você diminui também as doenças pulmonares. Vejam aqui essa figura que é interessante. Nós temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem desde um começo simples a chegar a um ponto onde você é um
oxigênio dependente. Você não consegue mais sair de casa porque você, a cada passo que você dá, você diminui, aumenta muito a falta de ar. O indivíduo não tem condições sequer de trocar de roupa, de pentear o cabelo, porque ele cai a saturação de oxigênio dele. Então, veja, nesse primeiro caso aqui, eu ainda consigo ler um jornal, mas não consigo largar o cigarro. Eu consigo ler o jornal, consigo fazer algumas poucas atividades. Nós temos um programa chamado GOLD, que é a Iniciativa Global contra a WPOC, em que ela classifica hoje em A, B, C e D os indivíduos que são sintomáticos ou menos sintomáticos e mais exacerbadores, tá? Que vai desde um grau leve a um grau muito avançado, muito grave, em que você tem uma diminuição de 30% da sua capacidade respiratória em um segundo. Então, esses dois indivíduos aqui representam o que o cigarro leva. Ele leva a você não mais sair de casa, ao aumento do absenteísmo, ao aumento das doenças coronárias. E vejam, esse indivíduo que vive aqui sentado, em que ele não faz atividade física, ele perde capacidade muscular. E não para que ele perde essa capacidade muscular, outras comorbidades acometem esse paciente. E esse outro paciente daqui é um paciente oxigênio dependente, e nós temos alguns casos, tivemos algumas mortes nesses indivíduos que chegou ao grau 4 da doença pulmonar crônica, da classificação GOLD, tá? E tem mais, nós estamos procurando esses indivíduos que muitas vezes eles só vêm procurar nós da área de saúde quando eles já não conseguem mais respirar, não conseguem mais fazer nenhum tipo de caminhada, que é muito importante fazer com que esses indivíduos andem, fazer com que eles façam alguma atividade física. Eu digo sempre aos meus pacientes que são mais idosos, eles, doutor, eu não consigo mais me levantar nem sequer para ir ao banheiro. Eu disse, mas você precisa começar a fazer atividade física. Vocês terem uma ideia, o ato de cobrir uma cama com o lençol já é uma atividade importantíssima nesses pacientes que estão entre o 2 e 3 e o grau 4 da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outra doença importante que a gente já viu também é o enfisema pulmonar. É uma doença pulmonar crônica que se caracteriza por uma dilatação excessiva dos alvéolos, tá? E que causa uma incapacidade respiratória importantíssima com uma baixa oxigenação tecidual. Tá? Ela geralmente é causada pela exposição a produtos tóxicos, tá? De ação prolongada, de exposição prolongada, e também principalmente pelo uso do tabaco. Ela se caracteriza por uma hipertrofia e uma hiperplasia das paredes da mucosa. É uma doença irreversível e algumas vezes o processo da reabilitação pulmonar ele melhora a qualidade de vida desses indivíduos, desde que o primeiro passo seja fazer com que ele largue de fumar. Depois que ele larga de fumar, nós vamos pensar em fazer alguma atividade física para esse paciente e utilizando também da reabilitação pulmonar. Isso aqui é uma radiografia de um indivíduo com enfisema pulmonar. Vejam que é um pulmão enorme, é um pulmão onde você tem aprisionamento aéreo, com um aumento do diâmetro do tórax, mostrando uma hiperinsuflação pulmonar. Isso visto também na tomografia, nós vamos observar várias áreas de enfisema. E finalmente o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é interessante se vocês observarem essa imagem, o que a gente pode pensar de um indivíduo desse. 90% dos casos de câncer de pulmão são em fumantes. É interessante isso. Recentemente, nós tivemos uma paciente que nos procurou porque não conseguia mais ir no shopping porque tossia muito. E quando nós fizemos você fuma? Fumo, doutor, mas eu fumo desde muito tempo, não é o cigarro que me faz mal.
vejam como há uma defesa do cigarro nos indivíduos que fumam. E quando nós fizemos a radiografia do tórax dessa paciente, a primeira coisa que nós vimos foi uma imagem de tumor, uma imagem de câncer de pulmão, e essa paciente veio a falecer 6 meses depois de diagnosticado o seu câncer. O câncer do pulmão, ele é o que mais mata entre os homens e as mulheres. Tá? Eu chamo isso aqui um tabagista pesado. Lógico que ninguém vai imaginar, isso aqui deve ser uma apresentação numa praça, o cara para querer mostrar que ele acende 800 cigarros de uma vez só. Mas o tabagista pesado é aquele paciente que fuma mais de 2 maços por dia. Ele é realmente um bueiro ambulante. Ele não tem mais uma capacidade respiratória nenhuma. Tá? Ele tem um risco 30 vezes maior de ter um câncer de pulmão do que aquele indivíduo que não fuma. E não pensem os senhores que existem poucos fumantes de 2 maços de cigarro por dia. Não. Tem muito paciente que fumam em torno de 2 ou mais maços de cigarro por dia. Se nós imaginarmos que um maço de cigarro tem 20 cigarros e que ele fuma 40 cigarros por dia, tá? Dá menos de 1 hora de um cigarro para o outro. Isso aqui é uma imagem tomográfica de um câncer de pulmão. Isso aqui é uma massa no pulmão do indivíduo. Tá? Isso aqui leva a uma falta de ar intensa, muitas vezes a presença de sangramento, tá? Causado por pelo hábito, na realidade eu vou chamar de vício, me perdoem, do tabagismo. Isso aqui são imagens radiográficas, aonde nós vemos de um lado um pulmão até certo ponto sadio, mas do outro lado, no pulmão direito, nós vemos uma imagem esbranquiçada aqui que parece uma bola. Isso aqui, na realidade, é um câncer de pulmão. Aí vem as perguntas. Doutor, e agora? O que é que eu vou sentir se eu deixar de fumar? Como é que isso organiza? A gente pergunta sempre, você consegue sentir o cheiro da comida, o cheiro da namorada, o cheiro do marido, o cheiro da mulher, quando você fuma esses anos todos? Você vai ver que em mais ou menos 2 dias você já consegue sentir o olfato e o paladar. Ele torna-se mais apurado, você começa a sentir o gosto da comida, o cheiro do perfume, coisa que você fazia tempos que você não fumava. Mas, doutor, eu não consigo parar de fumar. É muito difícil, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Desde que você pense e queira, com a ajuda do profissional de saúde, você vai conseguir parar de fumar. Porque 3 semanas depois, a sua capacidade respiratória melhora sensivelmente. A sua capacidade pulmonar, ela melhora muito grande. Com 1 ano, o risco de infarto e o derrame é reduzido à metade. 10 anos depois de você fumar, doutor, faz 10 anos que eu não fumo, e agora que eu comecei a sentir alguns sintomas, não é bem verdade o que você tem. O que você precisa mostrar para o paciente é que 10 anos depois, o risco de infarto, o risco de derrame é o mesmo de quem nunca fumou. Com 15 anos, o risco de câncer de fígado é igual a quem nunca fumou. Com 35 anos, a probabilidade em câncer do pulmão é a mesma do pulmão. Isso contra a
Vai? Estão ouvindo agora? Se alguém estiver ouvindo agora, por favor, se pronuncie. Sim? Muito bem. Vejam que se a gente consegue voltar a viver após uma falha tecnológica, é importante que a gente também aprenda que depois de largar de fumar é uma nova vida que você tem. É muito importante. Eu estava falando a respeito depois de 35 anos, que a probabilidade de desenvolver um câncer de pulmão é a mesma de quem nunca fumou, mas que a gente nunca deve esquecer de dizer ao paciente: olha, o que o cigarro destruiu, ele não reconstrói. Agora, ele deixa de destruir no momento em que você para de fumar. Por isso que parar de fumar em qualquer idade tem uma importância fundamental na vida das pessoas, com o aumento da sobrevida. Alguns pacientes chegam para mim e dizem: doutor, faz 30 anos que eu larguei de fumar e agora que eu comecei a chiar o peito, eu acho que eu vou voltar a fumar de novo. É um engano. O problema maior está nisso que você esqueceu de dizer ao paciente de que o que ele destruiu. É como se tivesse um interruptor que você nunca esquece aonde ele está na parede da sua casa. Por mais escura que ela esteja, um belo momento que você tocar nesse interruptor, acende a luz. Então, tem trabalhos que mostram que paciente, mesmo após tantos anos que ele deixa de fumar, ele apresenta, às vezes, chiado no peito, ele apresenta cansaço, e ele jamais, ele diz: eu não deveria ter deixado de fumar. Muito pelo contrário, se ele não tem deixado de fumar, ele teria falecido muito mais rapidamente. Eu preciso passar os olhos. Capacete. Olha, marca aqui, por favor. Agora vou passar. Existe eu não sei se tem nenhum fumante, eu acho que não, nenhum dos que estão assistindo essa nossa palestra fumantes. Mas se tiver, vejam só como é fácil. Avalie o seu grau de dependência da nicotina através de um teste chamado teste de Fagerstrom. São 6 perguntinhas, mas são 6 perguntinhas que salvam. Tá? A primeira pergunta é o seguinte: e isso a gente sempre faz ao paciente, que ele diz: doutor, não vou largar de fumar nunca, eu não consigo, vai conseguir. Me responda algumas coisas. Quanto tempo você, após acordar, você fuma o seu primeiro cigarro? Mais de 60 minutos? Entre 30 e 60 minutos? Entre 6 e 30 minutos? Ou menos de 6 minutos? Vocês vão ver que é coisa interessante. Alguns deles dizem: doutor, eu nem me acordo, eu já estou abrindo o olho com um cigarro na boca. Tem outros que dizem: doutor, eu passo mais de 60 minutos, eu primeiro vou, faço todas as minhas necessidades, tomo meu café e depois eu fumo. E é só você graduar, dar pontos a essas respostas, sem induzir a resposta, apenas que ele responda aquilo que você pergunta, ou que ele lê e responde, que é um autoteste. Você tem dificuldade de ficar sem fumar em locais proibidos? Como assim? Você vai a um casamento, batizado, dia santo, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você sai para fumar ou você espera acabar a solenidade para fumar? Então, você vai ao cinema, você fica no filme todo, assistindo o filme todo, sem conseguir parar, sem conseguir fumar? Então ele vai responder sim ou não, e você faz a graduação. Respondendo essas 6 perguntas, se você fuma nas primeiras horas da manhã, você fuma mais nas primeiras horas da manhã ou no resto do dia? Porque essas perguntas, elas têm um sentido de quando você vai começar a tratar esse indivíduo, qual a hora que você deve começar a tratar. Se eu devo começar a tratá-lo já pela manhã ou se eu devo começar a tratá-lo já pela noite? Porque você tem tratamentos
para o indivíduo parar de fumar, e você tem que escolher como você vai começar esse tratamento. Você fuma mesmo quando acamado? É incrível a quantidade, mais de 60% eles fumam mesmo acamado. Eles não tiram, não deixam de fumar. Tá? Quantos cigarros você fuma por dia? Essa pergunta ela é interessante. Eu fumo menos de 11 cigarros, eu fumo de 11 a 20 cigarros, eu fumo mais de 30 cigarros. Então, todos eles têm uma pontuação. E esse score, quando você consegue calcular esse score, você vai ver o grau de dependência. Se ele tiver um score de 0 a 2 pontos, ele é baixo. Se ele tiver de 3 a 4 pontos, ele é um score... o primeiro é muito baixo, esse aqui é baixo. De até 5 pontos, ele é médio. De 6 a 7 pontos, ele é elevado. E de 10 pontos, ele é muito elevado a dependência da nicotina desse paciente. É através desse questionário que você vai instituir o tratamento e você vai ver o sucesso do tratamento. Uma pessoa que tem um grau de dependência completamente elevado, o tratamento dele ele deve ser muito mais acurado, melhor do que aquele paciente que tem uma dependência baixa ou muito baixa, ou até média. Mas você jamais vai dizer para o paciente que ele não vai deixar. Muito pelo contrário, você vai dizer para o paciente, apesar de você ter um risco elevado, você vai conseguir parar de fumar, porque você vai utilizar algum medicamento que nós vamos prescrever para você. E eu estou deixando propositadamente os medicamentos para que a gente possa ter uma aula de discussão. Isso aqui, senhoras e senhores, isso é primeiro mundo, isso é o aeroporto de Frankfurt. Nesse aeroporto, você tem, veja essa cabine que tem 1,5 por 3, aonde neste momento as pessoas ainda se veem. Mas, com mais ou menos uns 15 minutos após essa primeira fotografia, você não consegue mais ver ninguém lá dentro, é uma fumaça só. Isso se chama de fumódromo, que graças a Deus no Brasil, cada vez mais os fumódromos estão desaparecendo através de leis. Hoje você, para fumar, ou você fuma em casa, porque ninguém vai invadir a sua casa, mas os seus familiares começam a não deixar, começa a proibição daí, tá? Mas você hoje não fuma no restaurante, não fuma... até o shopping que tinha o fumódromo, agora acabou, porque existem multas pesadas para os lojistas e para o próprio shopping, que permite com que as pessoas utilizem aquele espaço que era chamado de fumódromo para os indivíduos praticarem o ato do tabagismo. Existem campanhas inteligentíssimas, tem muitas, eu apenas escolhi 2, tá, para que nós possamos imaginar como as crianças que começam em casa dizem aos pais ou aos irmãos ou alguém da família para não fumarem, porque eles odeiam as pessoas que fumam, eles pedem aos pais que não fumem, tá? E aí está um exemplo da revista da Mônica, do Maurício de Souza, onde tem uma campanha ferrenha sobre o tabagismo, pare de fumar perto de mim, mostrando que é muito importante eu não me tornar um fumante passivo. Mas é uma pena que o fumante, ele com frequência, ele aprende muito tarde demais. Agradeço a todos que escutaram, me ponho à disposição para que possa a gente ter um bate-papo sobre o tabagismo, que é um assunto extremamente importante e é um assunto muito palpitante para a gente poder discutir sobre ele. As perguntas elas podem ser feitas via bate-papo. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, podem utilizar o bate-papo.
Tem uma coisa interessante aqui da Rosaline. Ela diz, eu tenho uma grande amiga que está com mais de 20 pontos no ranking que você apresentou. O que fazer para ajudá-la? Olha, se ela tem mais de 20 pontos, ela tem que procurar imediatamente um grupo de tabagismo, ou um profissional de saúde, ou um pneumologista, para que a gente possa começar a tratar essa paciente. E os grupos de tabagismo é interessante, porque nos grupos de tabagismo existem profissionais que estão muito envolvidos em uma equipe multiprofissional, onde você tem o médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, todos eles envolvidos para que você deixe de fumar. Tem uma pergunta do Augusto Pimenta. Como são vistas as leis brasileiras e a campanha no Brasil? São vistas muito boas. As respostas a essas leis. É a primeira vez que eu vejo um país em que não existe passeata pró-cigarro. Na hora que a lei chegou, impedindo que vocês fumem, o indivíduo deixe de fumar no avião. Antigamente no avião era interessante, porque o indivíduo ia reservar um lugar, perguntava, é fumante ou não fumante? Ele fazia não fumante, então sentava na frente. Depois do cafezinho do avião, ele ia lá para trás para fumar. E o avião ele não tem uma renovação de ar. Então quem fumava lá atrás, mandava a fumaça para frente. Então, essas medidas, todas elas foram muito bem-vindas, todas elas são vistas como excelentes para os indivíduos, mesmo os fumantes, que sabem que não deve fumar em determinados lugares, apoiam as leis brasileiras. Uma outra pergunta, quais são os programas existentes no UPA? No Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, tem um grupo de tabagismo que tem à frente a pneumologista, a doutora Celi Almeida, funciona no serviço de pneumologia no CACOM, que é o Centro de Oncologia, onde tem médico, enfermeira, psicólogo, todos esses profissionais envolvidos no tabagismo. Outra pergunta é da Eliane Lourdes da Silva Moro. Meu pai e meu esposo foram fumantes por mais de 20 anos, mas conseguiram abandonar definitivamente o vício. Isso faz mais de 20 anos também. Conseguiram aprender não tardiamente, mas em tempo? Logicamente, seguramente, eles tiveram uma medida inteligentíssima. Parabéns a seu pai, parabéns ao seu esposo, porque vocês vão viver muito mais anos juntos, e isso é muito importante pelo que eles conseguiram. Tem mais alguma pergunta? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar a Rosaline por esse empreendimento que é, sem dúvida alguma, uma ferramenta importantíssima no aprendizado de um hospital que funciona como um hospital de ensino, de pesquisa, extensão e assistência, tá? E a direção e a gerência de ensino se sente muito orgulhosa de ter essas pessoas no seu quadro, nessa equipe maravilhosa, e que eu tenho certeza que a partir desse ano nós vamos dar uma guinada muito grande no nosso estado e seguramente numa próxima teleconferência nós vamos ver que o número de fumantes eles reduziram bastante e a sobrevida desses fumantes serão bem sentidas. E obrigado a Camila pelo parabéns pela conferência e a todos aqueles que participaram. Por favor, informe o nome completo e e-mail para enviarmos os certificados. Por favor, aqueles que assistiram a essa palestra, enviem um e-mail, tá? Enviem um e-mail e o nome completo para que a gente possa emitir o certificado de participação dessa videoconferência. Escrevam aí no bate-papo nome completo
e o e-mail para que a gente possa mandar os certificados para vocês. Obrigado. Por